Então, antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma pequena oração, tá? Mais uma vez, para nós darmos continuidade. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos indo diante da Tua presença como servos humildes, e queremos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, neste momento, que o Teu Espírito Santo domine minha mente, minha boca, para estar falando apenas aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Somente o Espírito Santo sabe o nosso íntimo, sabe o que nós precisamos para nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então pedimos a Ti que o Senhor nos molde, que o Senhor nos use, e que assim, Pai, a mensagem possa ir como flecha ao coração de cada um. Em nome de Jesus, Pai, nos transforme. Louvamos e agradecemos. Amém. A mensagem que a Mãe Carla trouxe ontem, eu acredito, assim, que hoje vai ser uma continuação. Porque tudo aquilo que nós ouvimos, né, de como está o mundo, das profecias se cumprindo, do que a gente vai ter que passar, né? A gente não vai conseguir nada se o Espírito Santo não estiver morando dentro do nosso coração, habitando em nós, nos usando, nos movendo. Então, para que tudo isso, assim que tudo isso começar a acontecer, que já está acontecendo, né, mas assim, mais intensamente, nós precisamos colocar em prática aquilo que a gente treinou agora em tempo de paz. Então, por isso que essa mensagem é muito importante, porque eu acredito que é a peça fundamental para passarmos por todas as aflições, por todas as provações que vão sobrevir sobre nós. Primeiro texto que nós vamos estar lendo está em Lucas 11, versículo 1, versículo 9 ao 13. Ali, Lucas vem falando conosco, né? Vem escrevendo. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, aqui Jesus vai ensinar a forma que João ensinava, porque João ali, ele era cheio do Espírito Santo, João realmente pregava com todo o poder, convertia pessoas, e isso é o que nós queremos fazer também. Então, continuando, Jesus então agora vai ensinar os discípulos dele a orar. E ele diz: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Então, Jesus aqui, ele está nos ensinando a pedir o Espírito Santo nas nossas orações. Porque era assim que João fazia, era assim que ele ensinava também os discípulos dele. E era por isso que ele era da forma que ele era. E hoje, irmãos, nós estamos no tempo da chuva serôdia, nós estamos no tempo de recebermos o Espírito Santo. Então, nós precisamos importunar o Espírito, importunar a Deus. Ali no versículo 8 fala, né, de importunar. Quando Deus fala pedir, buscar, bater, é algo assim, não é algo simples. Eu vou ali e encontro o Espírito, vou ali lá fora e encontro. Não, eu vou ter que cavar, vou ter que suar. Vai ter um esforço para eu poder conseguir o Espírito Santo. E eu preciso pedir mesmo, implorar. E como ele colocou isso na palavra dele, isso é muito importante para nós. Esse é o ponto principal. Tudo que eu vou estar falando aqui, nós já sabemos, porém,
nós ainda estamos em falta. O Espírito ainda não está sendo manifestado em abundância, a ponto, assim, às vezes, das pessoas olharem mesmo e ver as manifestações, como é relatado na palavra de Deus. Então, nós precisamos ainda dessa busca intensa. Só que, ao buscar o Espírito Santo, nós precisamos saber o que queremos. Buscando o Espírito Santo para quê? Então, nós estamos buscando o Espírito Santo para um reavivamento. Nós precisamos desse reavivamento, irmãos. Reviver, porque nós estamos mortos. Então, nós precisamos dele. E como que nós vamos alcançar o Espírito Santo? Indo diariamente à presença de Deus, várias vezes ao dia. Nós vamos entender melhor um pouco sobre isso no decorrer da palestra. Para quê? É o outro ponto. Para que nós queremos o Espírito Santo? Nós queremos ele para corrigir, para nos corrigir. Nós ainda temos muita coisa ainda em falta. Então, nós precisamos dele para nos corrigir e aí nos preparar para o conflito que se aproxima. Que o conflito é algo grande, muito grande mesmo. Nós não estamos preparados, nós precisamos dele urgente. E nada, a não ser o batismo do Espírito Santo, vai poder corrigir os rumos da igreja. Corrigir os rumos tanto da igreja física, quanto nós, como individual. Só o batismo do Espírito Santo, para preparar o povo para o conflito. E, irmãos, será que nós estamos prontos e preparados para suportar o cansaço, suportar a fome, suportar a demora? Uma vez, nós estávamos viajando e Deus me deu uma promessa, né, de que ele iria socorrer o necessitado, que o pobre, ele não seria esquecido, né, por muito tempo, logo viria ali o socorro. E eu não entendi muito bem essa promessa que ele me deu, que eu tirei na caixinha de promessa, mas nós fomos viajar e ali o carro deu problema e aconteceu um monte de coisa. Era um pleno domingo, não tinha ninguém para socorrer a gente. E a gente ficou ali esperando, como se realmente estivéssemos esquecidos. Só que essa promessa veio na minha mente, eu falei, eu sei que o Senhor vai trazer o socorro, mas eu não sei quando. Isso com criança pequena, né, e a fome foi batendo, e a gente foi esperando, e o dia foi passando, e a gente não conseguia alguém para nos ajudar a consertar o carro. Mas a gente tinha certeza, porque Deus tinha dado a promessa de que viria. Irmãos, aquilo foi terrível, a gente ia esperar no meio da estrada, sem ter nem aonde encostar, mas tendo a certeza de que Deus iria trazer o socorro que ele tinha prometido. Isso aconteceu 8 da manhã, o socorro, a gente foi conseguir sair do local 4h30, 5 horas mais ou menos da tarde. Demorou, mas sabíamos que Deus tinha essa promessa de nos socorrer. Mas foi tão difícil esperar, mas tão difícil, isso foi por poucas horas. Agora, imagina o momento, quando chegar realmente o momento, a gente ter que esperar, sabendo que tem pessoas querendo tirar nossa própria vida, nos odiando. Isso vai ser muito difícil. E ainda junto, né, a fome, juntamente o cansaço. Quando a gente está cansado, a gente quer dormir, a gente às vezes fica estressado. Então, imagina só, aí a gente tem que estar preparado para que nós não venhamos desonrar o nome do Senhor, sujar o caráter de Deus. Então, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos prepare hoje. Tem um texto, Testemunho para a Igreja, diz assim: imprimam sobre todos a necessidade do batismo do Espírito Santo, a santificação dos membros da igreja. O batismo do Espírito Santo é a santificação dos membros da igreja, de modo que venham a se tornar árvores de plantação do Senhor, vivas, crescentes e produtoras de frutos. Então, irmãos, um dia, Paulo, passando na cidade de Éfeso, ele olhou para os irmãos, com certeza ele percebeu algo que estava em falta e perguntou: recebestes vós
Já o Espírito Santo, quando cresces, e eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então, irmãos, eu pergunto, agora é uma reflexão para cada um. Quando você creu, você recebeu o Espírito Santo? Você tem certeza? Não é o Espírito Santo, não é a ação dele de nos convencer, olha, você está errado, não vai aqui e tal. Não é isso. É o Espírito realmente te movendo. Você recebeu o momento de refletir. E como saber se eu recebi o Espírito Santo? Lá em Gálatas 5,17 diz assim, porque os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito, contra os da carne. Eles se opõem um ao outro. Pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Então, a partir do momento em que a gente deseja ser cheio do Espírito Santo, está travado uma guerra tremenda. Eu desejo que o Espírito Santo habite em mim. Pronto. A nossa vida não vai ser mais tranquila. A nossa vida vai ser guerra atrás de guerra. Então, irmãos, para que a gente possa conseguir esse objetivo de estar cheio do Espírito Santo, para ter essa vitória contra, né, as obras da carne, nós precisamos de 3 coisas. Então, a primeira coisa está em Gálatas 5,16. Lá diz assim, isto vos digo, andeis no Espírito, e não fareis os desejos da carne. Então, a primeira coisa é andarmos no Espírito. A segunda coisa está em Gálatas 18. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Então, o segundo ponto é ser guiado pelo Espírito. E nós vamos permanecer, né, na presença de Deus. Permitir que o Espírito nos encha. E a terceira coisa está no versículo 25. Diz assim, se vivemos no Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então, essas são as 3 coisas que nós precisamos fazer para que o Espírito Santo nos encha. São as 3 coisas que nós precisamos fazer para caminhar na presença de Deus todos os dias. Todos os dias pedimos o batismo do Espírito Santo para aquele dia. Então, irmãos, eu gostaria que vocês focassem nessa imagem. Essa imagem é um balde furado. Nós somos um balde furado. Só que este balde, ele precisa estar transbordando, ele precisa estar cheio. E se nós tirarmos o balde debaixo da fonte, ele vai esvaziar. Então, esse balde, para ele estar sempre cheio, ele precisa estar sempre embaixo da fonte. Então, para ele estar sempre embaixo da fonte, a gente não pode tirar. Né? O Espírito Santo, para que nós possamos estar sempre cheios do Espírito, nós precisamos estar sempre na presença de Deus. Ir à presença de Deus várias vezes ao dia. A palavra-chave é várias vezes ao dia. É todos os dias. Essa é a palavra-chave. Então, nós precisamos buscar momentos em que nós vamos encontrar a Cristo. Momentos de oração, momentos de jejum, precisamos cuidar do nosso corpo de forma que tomando cuidado do que nós vamos colocar para dentro, para que o Espírito Santo, para que a gente não expulse o Espírito Santo. O Espírito Santo só mora em um santuário feito de bons materiais. Então, precisamos cuidar, porque ele quer morar. Ele fala na palavra que ele quer habitar em nós. Então, para que ele habite em nós, nós precisamos buscar bons momentos com Deus várias vezes ao dia. Porque se nós não fizermos isso, a carne vai dominar. Ali, a carne vai sempre estar vencendo nós. Sempre, sempre. E ela vai estar produzindo as obras. Ali em Gálatas 5, 19 e 21. Quais são as obras? Né? Adultério. Mas eu não adultero.
Fornicação, também não fornico. Impureza, lascívia. Olha só, eu fui pesquisar sobre algumas palavrinhas aí que não são comuns, não são incomuns para o nosso vocabulário. Lascívia, então lá no dicionário vem falando, lascívia é a sensualidade exagerada, não tem pudor, uma pessoa desregrada. Às vezes, né, pode ser que dentro da igreja, as pessoas que estão dentro da igreja, alguns, né, não tem isso, mas alguma coisa a gente vai se encaixar. E se a gente se encaixar em alguma coisa, a obra da carne está sendo produzida em nosso coração. A idolatria, a feitiçaria, inimizade contra irmãos. É irmão que vira a cara com o irmão, né? Falou alguma coisa, eu já me arrepiei. Já me criou inimigo, não aceito, eu não perdoo. Se essas coisas estão sendo geradas em nosso coração, é porque a obra da carne está à flor da pele e o espírito não está ali. A porfia é discussão, disputa e polêmica. Isso é o que mais tem dentro do nosso meio. Discussão e polêmica. Isso é uma obra da carne. E emulação. Emulação aqui significa competição, disputa, concorrência. Infelizmente, a competição é o que mais predomina entre nós. O mundo nos ensina, né, a competição. Tudo, desde pequenininho, a gente já ensina as crianças a competição. Nas brincadeiras, a competição, a disputa. Quem venceu é o mais forte, quem perdeu é fraco. Isso tudo não vem de Deus. Por isso que nós, irmãos, precisamos tomar muito cuidado com certas coisas que nós fazemos com relação à competição, que está lotado no mundo. Iras, né, peleja às vezes a gente sabe, mas eu fui pesquisar, lá diz assim, ó, disputa esportiva, jogo, luta com arma ou sem arma, contenda e batalha. Infelizmente, hoje, nós, como povo de Deus, estamos muito envolvidos ainda com jogos, com lutas. E isso é uma das obras da carne. Isso não vem de Deus, irmãos. Precisa ser abandonado o mais rápido possível. Isso é tudo idolatria. Isso tudo é vaidade. Né? Heresias também são uma das obras da carne. Inveja, homicídio. Às vezes a gente mata com as palavras. Às vezes a gente não tem cuidado, não tem tato para conversar com os de dentro de casa. Isso é uma obra que, infelizmente, tem produzido em nosso coração. A gente precisa urgente do Espírito para que essas coisas possam dissipar da nossa vida. A bebedice, a glutonaria, mesmo sendo vegetarianos, ainda estamos com essa obra da carne. Bebedice e glutonaria das coisas certas, mas estamos fazendo abuso. E nós precisamos urgente, irmãos, abandonar isso. Precisamos, porque nós não vamos herdar o reino de Deus. E a partir do momento em que e se nós não andarmos no Espírito, né, a carne, então, ela vai estar dominando. Então, a carne, ela vai abrir a porta do nosso coração para que essas obras possam ser produzidas em nós. E o pecado, ele realmente vai entrar. Por isso que hoje a gente patina. Então, se nós buscarmos a Deus, permitir que nós andemos no Espírito, permitir que o Espírito Santo nos guie e vivermos pelo Espírito, então, ali o fruto vai ser produzido em nós. Vai ser produzido em nós o amor, vai ser produzido em nós a paz, a alegria, aquela tristeza constante, isso tudo vai mudar. Coração alegre é bom remédio, o espírito abatido faz secar os ossos, a fé vai aumentar, né? Vai ser fácil de nós reagirmos com aquele que nos tratou mal, vamos conseguir dominar, controlar nosso apetite, nossos gostos que ainda temos maus, a mansidão, a ira, vamos deixar de ser um fio desencapado, né? Então, para isso é necessário a busca todos os dias, irmãos, temos que crucificar a carne. Por que eu frisei essa palavra todos os dias? Porque nós hoje estamos entrando em desespero.
Nós conhecemos todas as coisas que nós estamos falando, mas nós estamos, poxa, Senhor, eu não consegui ainda. E ali a gente se apavora. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, crucificar a carne é hoje. Amanhã Satanás vai voltar de novo. Amanhã ele vai vir querer abrir a porta do nosso coração. Mas se nós buscarmos momentos com Deus durante o dia, ele não vai ter vitória. E mesmo se a gente não conseguiu, o dia findou, amanheceu e é um novo dia, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, por isso nós não somos consumidos. Então, se a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, então eu posso ir de novo. Se eu não consegui hoje, eu fui derrotado hoje, amanhã eu tenho, eu tenho a promessa de que eu posso vencer. Não vamos desanimar. Não vamos nos esperar, vamos crucificar a carne todos os dias, vamos crucificar a ira, vamos crucificar a glutonaria, a bebedice todos os dias. E aí, irmãos, uma palavrinha-chave, o fruto do Espírito será produzido em nós. O fruto é de quem? Ele é meu? Não, o fruto é dele. Se o fruto é dele, então ele que vai produzir em mim. Né, irmãos? Ele que vai produzir em mim. Ele que vai produzir a paciência em mim. Eu sozinho eu não vou conseguir. Ele que vai produzir a bondade. Só que a gente precisa permanecer ligado. A gente precisa aprender a caminhar com ele para ele nos dar isso. Como aqui tem uma imagem. Eu coloquei essa imagem porque quando a gente vê, a gente fixa mais, né? Então ali Jesus é a videira. Nós somos esses galhos, né? E ali, o fruto, esse cacho de uva, é a ação do Espírito. Cada bolinha dessa é o amor, é a alegria, é a paciência, né? É a brandura. Então, quando a gente colhe o fruto, quando o Espírito nos dá esse fruto, vem tudo junto, compactado. Em breve, o Espírito em breve Deus vai estar fazendo a colheita desse fruto. Então, irmãos, como saber se o Espírito está em mim? Então, a gente sabe que o Espírito está em nós quando o amor começou a ser desenvolvido. Quando o nosso comportamento, a nossa moral começou a ser exposta. Quem vai falar para nós que nós estamos com o Espírito são as pessoas que estão ao nosso redor. Elas vão ver a nossa reação. O irmão, deixa eu lembrar o nome dele, Edivaldo. No Edivaldo, uma vez, eu ouvi uma pregação dele e eu achei interessante. Ele disse que nós somos aquilo que a gente reage. Se a gente receber um tapa na cara e a gente quiser devolver, é aquilo que a gente é. Então, o fruto do Espírito está relacionado com a nossa reação, com o nosso comportamento, né? Então, aí, como Satanás vai voltar todos os dias ele vai voltar, então nós precisamos estar ali. E nós precisamos, com Deus, nós precisamos implorar, como a gente aprendeu desde o começo, para aquele dia. Senhor, me dá o Espírito Santo para hoje, domingo, dia 26 de janeiro. Eu preciso do Espírito Santo para hoje, para me guiar, para me dominar. Amanhã, dia 27. Senhor, eu preciso para hoje. Vamos vencer cada dia o seu mal, como diz, né? Vamos pedir especificar hoje. Foque nisso, irmãos. Eu vou sempre estar repetindo para a gente não esquecer. Hoje, peça aquele dia. Então, qual que é a minha parte? O que eu devo fazer? Mais uma vez, é permanecer. Permanecer e permanecer e não se desesperar. Ir à presença de Deus. Igual aquele galho. Se a gente retirar o galho da árvore, ele vai dar fruto? Não vai. Então, nós precisamos deixar ele coladinho ali. E assim, ele vai frutificar. Mas, irmãos, o problema nosso é que a gente esquece que o fruto precisa de um tempo. Precisa de um tempo para se desenvolver. E a gente já quer ver o fruto maduro. Então, nós olhamos para nós, não vemos o fruto maduro e falamos assim, ó, eu acho que para mim não tem jeito mais. Isso é a voz do mal. Eu olho para mim e eu falo, Senhor, eu não consegui.
Eu acho que eu nunca vou conseguir. Irmãos, vamos ter calma, vamos dar tempo. O fruto está desenvolvendo. Em breve ele vai ficar maduro, o Espírito Santo vai ser derramado e Jesus vai vir colher. Vamos aguardar. E aqui, agora, é só para lembrar, né? O que que a lei faz? Então, a lei, ela vai nos lembrar do que nós devemos fazer. Ela vai falar tudo que nós devemos fazer, igual o Espírito, né? Ela vai nos mostrar. Porém, o Espírito, ele vai nos fazer viver o que a lei exige. Por isso que nós precisamos dele. A lei é o caráter de Deus, né? Então, nós vamos ali. O Espírito vai nos fazer ser como Cristo, ter o caráter dele. Mas depois que o Espírito Santo, ele está em nós, ele quer nos dar os dons. E aí, 1 Coríntios 12, 1 e 7, ele vai nos falar um pouquinho. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, aqui diz, irmãos, que os dons espirituais que Deus nos dá é a manifestação do Espírito. E ele vai dar para... É individual. Só que ele só vai dar para o que for útil. Ele vai... Como é que fala? É modelado na tua forma. No lugar que você está, ele vai te dar para ler. Para que aquele lugar estiver segundo o que aquele lugar estiver precisando. Porém, o Senhor necessita de todas as espécies de obreiros e hábeis. Então, irmãos, hoje nós temos mensagens e mais mensagens. Não se sinta inútil se você recebeu o Espírito Santo. Você tem um dom, nem que seja escondido, mas tem. E coloque em prática. Você é hábil, irmãos. Vocês são hábeis, porque vocês têm essas mensagens, estão aqui na sala, vocês conhecem, estudam, vocês sabem muita coisa. Se colocarmos comparado com muitos irmãos novos na fé, irmãos adventistas, a gente está muito acima com todo esse conhecimento. Então a gente tem essa habilidade. Porém, precisamos colocar em prática. Efésios 4, 11 ao 13 diz assim: e ele mesmo deu aos apóstolos, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por que que ele deu isso? Deu um dom para cada um. Um tipo de dom para cada um. Porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Então, ele nos chama de santos e ele quer nos aperfeiçoar. E para isso, ele nos dá os dons. Às vezes, eu não prego bem, mas eu canto bem. Às vezes, eu não sei dar o estudo bíblico, mas eu sei interceder pelos irmãos, pelos pastores, pelos ministros, pelos os obreiros. Eu sei sorrir, eu sei ser simpático com as pessoas, eu estou disposto a ajudar, a ser hospitaleiro. Então, tudo que Deus impressionar no teu coração, faça da melhor maneira possível para a obra do ministério. Deus deu os dons para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Os dons servem para isso, para que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus, para que todos cheguem a ser homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, irmãos, mais uma vez eu digo, peça ao Senhor para que Ele te capacite, para que Ele te mostre qual é o seu dom, para que Ele te ajude a aperfeiçoar, para que Ele te habilite a fazer com que os outros conheçam a Cristo. E ore muito a Deus, para que Ele te mostre, às vezes você não sabe o que é. E Ele vai te mostrar, irmãos, porque tudo que Ele quer é isso, e Ele dá aos filhos dele aquilo que Ele deseja. Ele dá sim. Então, irmãos, agora eu vou ler um último texto. Diz assim, está em Fé pela qual eu vivo.
em imediata relação com as cenas do grande dia de Deus. O Senhor, pelo profeta Joel, prometeu uma manifestação especial do seu Espírito. A irmã Carla, ela mostrou que nós estamos bem pertinho das cenas do grande dia. Então, essas palavras, elas vão ser cumpridas em nossos dias, é agora. Porque aqui diz imediata relação com as cenas do grande dia. Então, irmãos, por isso que nós precisamos pedir intensamente que agora é o momento da chuva, o momento dessa manifestação especial. Então, como nos diz os apóstolos, a igreja terá necessidade de uma dotação especial da graça e poder divinos. Deus dotará hoje homens e mulheres com poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que no dia de Pentecostes ouviram a palavra de salvação. Nesta mesma hora, o seu Espírito e sua graça se acham à disposição de todos quantos deles necessitam e creem em sua palavra. Então, o segredinho para que a manifestação especial do Espírito possa ocorrer em minha vida, em sua vida, é crer na palavra e estar disposto. Jesus, Deus, o Espírito está disposto a nos conceder isso também. E estes dons já são nossos, irmãos, amém? Esses dons já são nossos em Cristo, mas a posse real depende da nossa recepção do Espírito de Deus. Muitas vezes Deus está nos mostrando o que nós devemos fazer, mas temos medo, nós achamos que somos inúteis, nós achamos que somos pequenos, às vezes sem recursos, e nós não avançamos. Nós precisamos nos agarrar àquilo que Deus está nos mostrando para fazer, porque Ele depende de nós. Ele quer o mais rápido possível que Cristo seja manifestado a todo o mundo. Mas para isso precisa da nossa disposição. Ele deu o dom para cada um. Eu digo, né? Se Deus quer, se Deus acha que eu já não preciso mais, não precisa mais de mim aqui nessa cidade, Ele vai gerar algum conflito, alguma coisa, para que eu saia deste local, para que eu vou até outro e leve o conhecimento de Jesus. Então a gente não pode ter medo. O amor lança fora o medo. Então o amor por Cristo vai me fazer aceitar o que Ele deseja para mim. E aqui continua. Se estão ligados com Cristo e se possuem os dons do Espírito, os mais pobres e ignorantes de seus discípulos terão um poder que falará aos corações. Deus faz deles condutos para a difusão no universo das mais elevadas influências. Por isso que eu falei, irmãos, não se sinta inútil. Nós não podemos nos sentir inútil, porque Ele prometeu aos mais pobres e ignorantes que Ele daria o poder. Ele falaria aos corações, Ele vai te usar. Peça a Deus algo para você fazer. Nós precisamos desenvolver, porque tem um tempo. Se nós não desenvolvermos aquilo que Deus está nos mostrando, Ele vai retirar. Ele vai tirar isso de nós. Nós vamos ficar sem o Espírito, nós não vamos estar preparados, nós vamos padecer. Só basta nós estarmos dispostos para Deus, para servir. E Ele vai nos usar, irmãos. Muitas vezes a gente não tem oportunidade. Às vezes a gente até tem o dom, a gente sabe, mas não temos a oportunidade. Mas nós não podemos desanimar com isso. Oremos intensamente para Deus nos preparar um campo, né? Um campo de trabalho, para que a gente possa desenvolver. Às vezes eu não tenho voz lá na frente, na igreja, não tenho cargo, mas eu posso trabalhar nos bastidores. Eu posso trabalhar ali com irmãos sinceros. E quem for sincero, Deus abrirá os corações. Deus vai fazer com que esses sinceros se aproximem de você. Então, não podemos ficar nos sentindo inúteis, não. Nós precisamos trabalhar. Não precisamos estar ali
à frente, né, dando as caras, mas os dons do Espírito, não importa como nós precisamos usar, tá bom, irmãos? Como eu te falei, a mensagem era curta, bem rápida, mas sexta-feira eu vou voltar e vou falar, vou estar falando sobre o estímulo que é necessário para a nossa vida, para a gente não desanimar, para a gente não desanimar de buscar a Deus todos os dias, tá bom? Então eu finalizo aqui com esta mensagem, vou finalizar com uma oração, tá bom? E aí a gente abrir a oportunidade para perguntas ou comentários. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Paizinho querido, mais uma vez agradecemos ao Senhor pelas palavras que o Senhor nos deu nesta manhã. Que essas palavras, Senhor, venham frutificar em nosso coração. Que o poder e a força que vem de Ti venha nos mover. Que o Senhor reavive os ossos secos que tem dentro de nós, meu Senhor, para que nós possamos ser um estrondo neste mundo, para que nós possamos ser vários Cristos representantes aqui nessa terra. Por favor, Pai querido, Espírito Santo, domine a nossa vida sobre este dia, nos mova, Pai, nos dê o desejo de poder te buscar, nos ajude a te colocar como prioridade em nossa vida, para que as pessoas que estão ao nosso redor possam enxergar Cristo em nós, esperança da glória, e que nós possamos fazer como Paulo, falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por favor, meu Deus, que isso se cumpra em nossa vida. Nos dê um bom dia, da tua presença. Em nome de Jesus, nos livre de todo mal, nos livre dos ataques de Satanás. Crie em nós, ó Deus, um coração puro, renove dentro de nós um espírito reto. E não nos deixes, ó Senhor. Não retire o teu espírito de nós. Tenha misericórdia, porque ainda somos servos fracos e inúteis, mas nós carecemos constantemente da tua presença. Mais uma vez, rogamos e agradecemos e pedimos que o teu Espírito também domine não apenas a nossa vida neste dia, mas que domine a vida dos nossos filhos, dos nossos esposos, dos nossos pais, nossos irmãos, enfim, Pai, todos os nossos familiares. Tenha misericórdia mais uma vez de cada um de nós. Nós te agradecemos porque temos a promessa, temos um amigo do nosso lado constantemente nos ajudando a seguir. Muito obrigada, Pai, meu querido, em nome de Jesus. Amém.